Comissão de Segurança Pública. Hoje teríamos uma comissão para aprovar uma moção de louvor ao presidente Bolsonaro. Foi cancelada. Bom dia, senhoras e senhores. Vamos ouvir. Não tem áudio, não? Bom dia. Liga o áudio aí. Aumentar o áudio aqui não tá. Microfone. Pede o microfone lá. Alô, alô. Deixa assim. Tá liberando. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Você cancelou. Bom dia. Bom dia. A reunião da Comissão de Segurança Pública foi convocada na sexta-feira. Foi, obviamente, uma reação à decisão do ministro Alexandre de Moraes, que impôs medidas restritivas ao presidente Bolsonaro no primeiro dia do recesso parlamentar. O recesso parlamentar somente ocorre quando a LDO é votada. Essa votação não aconteceu. Nós estamos em um recesso branco. Durante esse período, é possível a convocação das reuniões das comissões. Essa reunião foi convocada na sexta-feira. Nós mobilizamos com muito esforço da oposição, com muito esforço do partido, mobilizamos os deputados para que estivessem aqui ontem e hoje. Ontem nós tivemos quantos deputados presentes? 55. 55 deputados federais vieram a Brasília. Dois senadores. Com o objetivo de participar da coletiva de imprensa que foi feita ontem e participar das reuniões da Comissão de Segurança Pública, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Hoje, após o quórum, então os senhores podem ver aqui no painel atrás, que nós já temos o quórum de 25 deputados presentes. Após o quórum, meia hora antes do início da reunião, nós recebemos a determinação do presidente Hugo Motta para que não houvesse a realização de reuniões das comissões. Nosso objetivo aqui hoje é deixar bem claro que a oposição não vai se calar. A oposição não vai deixar de trabalhar a favor do Brasil, a favor da liberdade, a favor dos nossos valores de pátria. Vamos lá? Deus, pátria, família e liberdade. De Deus, pátria, família e liberdade. Hoje, a nossa reunião foi cancelada. Essa decisão foi uma decisão do presidente Hugo Motta e é uma decisão que nos impede de manifestar a nossa opinião, a nossa palavra. Eu tenho aqui na mesa o presidente da CREDEM, o líder do partido, do PL, e o líder da oposição. Todos nós vamos utilizar a palavra, vamos falar com vocês e esclarecer os motivos da nossa presença aqui, o motivo de não existir mais o recesso parlamentar. Nós estamos trabalhando. Eu vou passar a palavra ao presidente da CREDEM, Felipe Barros. Vou passar a palavra para o líder da oposição, para o líder do partido, e depois nós vamos responder perguntas da mídia. Então, presidente Felipe Barros. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu quero deixar registrado o momento político que nós estamos vivendo de perseguição ao presidente Bolsonaro e a toda a direita no nosso país. É algo que nunca antes foi visto na história do Brasil, um ex-presidente da República passar por aquilo que o presidente Bolsonaro está passando nesse momento. Sendo proibido de conceder entrevistas a cada um de vocês. Uma afronta completa à liberdade de imprensa. Não foi o presidente Bolsonaro quem foi censurado, foram vocês, os veículos de comunicação do Brasil, que ficaram proibidos de entrevistar o ex-presidente Bolsonaro e nosso sempre presidente Bolsonaro. Eu quero lembrar aqui a cada um de vocês que o presidente Lula deu entrevista até dentro da cadeia. Enquanto isso, sem haver trânsito em julgado no processo da farsa do golpe do dia 8 de janeiro, o presidente Bolsonaro foi vítima dessas medidas cautelares que, vamos falar bem a verdade, Teve nem o condenação. presidente Bolsonaro foi preso.
porque as medidas cautelares que foram impostas a ele equivalem à prisão. Não houve condenação, não houve trânsito em julgado no processo, mesmo assim foram impostas medidas cautelares a ele, e talvez a mais grave seja o cerceamento à liberdade de imprensa de cada um de vocês. Nós viemos a Brasília, fizemos ontem uma reunião a tarde toda, o presidente Bolsonaro combinando as estratégias, os próximos passos. Sobreveio uma decisão do ministro Alexandre de Moraes proibindo o presidente Bolsonaro de falar com a imprensa. O presidente Bolsonaro ficou na liderança do PL, como vocês bem sabem, enquanto todos os parlamentares estavam dando coletiva de imprensa. Mas mais importante do que isso foi a organização encabeçada pelo líder Sóstenes e por todos os deputados que suspenderam os nossos recessos para estarmos aqui. 3 comissões foram criadas, uma comissão de mobilização popular, uma comissão de comunicação e uma comissão para nós tratarmos as nossas pautas legislativas e fazerem elas avançarem. Hoje nós teríamos as reuniões da Comissão de Segurança Pública e da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Na CREDEM, especialmente, nós votaríamos, além da moção de apoio ao presidente Bolsonaro, encaminhamento aos organismos internacionais, ONU, OEA e Corte Interamericana de Direitos Humanos, pedindo providências urgentes diante da escalada da perseguição política que nós estamos vivendo no Brasil. Quero dizer a todos vocês que, em que pese a sessão ter sido cancelada hoje, nós vamos votar essa pauta na primeira semana de agosto, na volta do recesso. E quero dizer para cada um de vocês que, apesar do Congresso estar no chamado recesso branco, nós, todos os deputados que estão aqui e outros tantos que não puderam vir essa semana, não teremos recesso. Nós voltaremos às nossas bases, falaremos com o nosso povo, com nossa militância, mobilizaremos o povo a voltar para as ruas. Já há um chamado para o povo se manifestar nas ruas a partir do dia 3. Nós faremos o que tem que ser feito. Nós não fugiremos do combate. Nós estamos aqui hoje, continuaremos na luta pela liberdade política que está sendo vilipendiada no nosso país. E, portanto, a CREDEM, a Comissão de Segurança Pública, na volta do recesso, vai votar essas pautas. Nós vamos voltar às nossas bases, fazer a movimentação de rua que é preciso ser feito e vamos continuar falando aquilo que o presidente Bolsonaro não pode falar porque foi censurado. Então, é isso. Quero passar a palavra ao nosso líder da oposição, deputado Zucco. Muito bom, Felipe. O discurso hoje seria com a presença do presidente Bolsonaro. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, povo brasileiro que nos assiste. Hoje não é um dia comum. Esta não seria uma sessão ordinária. Esta é uma sessão histórica, um momento em que mais de 60 parlamentares, com coragem e convicção, decidiram suspender o recesso e vir a Brasília prestar uma homenagem. Mas, mais do que isso, prestar um testemunho de lealdade, de gratidão, de indignação e de luta. Hoje votaríamos uma moção de louvor ao ex-presidente Bolsonaro, ao sempre presidente Bolsonaro. Viemos a essa comissão como oposição, como brasileiros, como parlamentares, representantes do povo. Sim, mas antes de tudo, queremos falar para vocês, como homens livres que se recusam a aceitar calado a tentativa brutal de apagar da história um dos maiores líderes políticos que essa nação já viu nascer. Bolsonaro não surgiu do nada. Ele foi forjado, pedra por pedra, ao longo dos mais de 30 anos de vida pública. Foi o homem que falava sozinho nessa tribuna quando ninguém mais ousava levantar a voz contra os demandos da esquerda. Foi o soldado que enfrentou os dragões do sistema, mesmo quando o preço era o ostracismo, o silêncio da mídia, o escárnio dos poderosos. E mesmo assim, ou justamente por isso, se transformou na maior liderança conservadora do Brasil e da América Latina. Um gigante que rompeu as barreiras do politicamente correto, que devolveu orgulho e voz a milhões de brasileiros que se sentiam esquecidos, humilhados, pisoteados. Bolsonaro é o homem da facada. Não é uma metáfora.
Um atentado real, brutal, covarde, que quase lhe tirou a vida em 2018. Mas nem a faca calou sua voz, nem o sangue derramado impediu que ele fosse às urnas e vencesse, com a força do povo, sem partido, sem tempo de TV, sem dinheiro, mas com uma coisa que ninguém mais tinha: verdade. Seu governo entregou muito mais do que promessas, reduziu impostos como nenhum outro governo, enfrentou o desemprego, garantiu o Auxílio Brasil de R$600, enfrentou a pandemia com coragem, enfrentou o crime com firmeza, defendeu as nossas fronteiras, deu dignidade a todos os segmentos da sociedade, respeitou o agronegócio, valorizou a família e a liberdade. Liberdades individuais e liberdade econômica para empreender e gerar riquezas. E mais, não cedeu à chantagem internacional, não se ajoelhou ao Foro de São Paulo, não traiu o Brasil. Senhor presidente Paulo Bilinski, demais colegas e imprensa, se hoje estamos aqui, se muitos dos colegas que me ouvem têm mandato, se esta bancada conservadora existe, é porque Jair Bolsonaro abriu as portas da política para uma nova geração. Ele não apenas criou um governo, ele criou um movimento, um exército de cidadãos conscientes que não aceita mais imposição de uma narrativa única, de um pensamento único, de um poder absoluto travestido de democracia. E é justamente por isso que Bolsonaro é hoje o homem mais perseguido do Brasil. Desde 2019 foram abertos inúmeros inquéritos contra ele. E o que se viu? Arquivamentos e mais arquivamentos. Farsa atrás de farsa. Inquérito da PF, arquivado. Caso da Covaxin, arquivado. Cartão de vacina, arquivado. Jet ski e baleia, sim. Até para se aproximar de uma baleia tentaram criminalizá-lo. E deu em quê? Em nada. Mesmo sem provas, o sistema o quer fora da vida pública. E não basta atacá-lo juridicamente. Querem censurar sua imagem, sua voz, sua história. Hoje Bolsonaro não pode sequer usar suas redes sociais. Está proibido de falar com embaixadas, proibido de sair de casa à noite, monitorado por tornozeleira eletrônica, como um criminoso, quando quem deveria estar respondendo à justiça são outros. É uma ditadura. O Brasil hoje é governado por um triunvirato nefasto. O PT no Planalto, o STF no comando da repressão e o silêncio cúmplice de parte da imprensa. E é chegada a hora de dizer basta. O Brasil de Lula se aproxima perigosamente do eixo do mal. Financia com a compra de petróleo russo a guerra contra a Ucrânia. Se alinha a ditaduras como Venezuela, Nicarágua, Irã e China. Ignora as sanções dos Estados Unidos, desafia o Ocidente democrático e abre as portas para um isolamento sem precedentes. E quem é que vai pagar essa conta? O povo brasileiro. As sanções comerciais já começaram. O prejuízo econômico é certo. A perda de credibilidade internacional é evidente. E o responsável por isso não é Jair Bolsonaro. O principal culpado se chama a nanica diplomacia do governo Lula. Enquanto isso, o presidente que foi legitimamente eleito em 2018, que tem o apoio de mais de 60 milhões de brasileiros, que caminha pelas ruas ovacionado, é tratado como criminoso. Isso não é justiça, isso é perseguição, isso é vingança, isso é medo. Eles têm medo de Bolsonaro porque sabem que ele não está sozinho. Ele sempre será parte viva da alma brasileira. Era isso. Verdade. O ódio. Mas hoje, todos esses abnegados colegas que aqui estão comigo, damos uma demonstração ao Brasil de que tudo contrário que grande parte da mídia, a totalidade da esquerda diz, nós temos subserviência até para nos submeter a uma decisão ilegal. Eu não sei até quando. Eu não sei até quando. Quero para que a sua sensibilidade entendeu,
fez um apelo até a colegas divergentes que gostaríamos de desrespeitar a decisão, e nós todos, em solidariedade ao presidente Paulo Bilinski, entendemos a gravidade do momento e estamos dizendo ao Brasil: parem de nos chamarem de radicais, parem de nos chamarem de extremistas. Extremista é a esquerda, que anda de braços dados com governos ditatoriais, autoritários e ainda totalitários, e ainda apoia terroristas. Financia guerra. Financia guerras. Verdade. Só faz vergonha ao Brasil. E pior, não tem a mínima capacidade de dialogar com os diferentes. Porque se tivessem, já tinham dialogado com o presidente Trump e resolvido o problema tarifário que querem também colocar na nossa conta. Ora, até quando a imprensa vai ver a verdade dos fatos? Até quando o Brasil, brasileiros, vocês que fizeram L, o Brasil vai pagar uma conta cara por um governo ideológico, radical, que não olha para o Brasil de todos. Uma vez que alguém ganha ao executivo, ele tem que governar para todo mundo. Nós temos um governo que só está governando para o seu gueto político. Seu radicalismo não permite conversar com quem é diferente. Por isso que o descondenado Lula não conversa com Donald Trump. E é por isso que esta comissão hoje aqui se reuniu sob o comando do ilustre presidente e deputado Paulo Bilinski para dizer ao Brasil que podem perseguir o eterno presidente Bolsonaro, que hoje não leva desta comissão a moção de louvor que votaríamos. Mas eu tenho certeza que o presidente Bilinski, com todo o seu respeito ao presidente Hugo Mota, votará isso na comissão na primeira semana, quando votarmos em agosto, porque nós precisamos ecoar a voz de um homem que está sendo censurado. Ontem eu comecei a ver a imprensa começar a ficar preocupada, porque vocês são jornalistas, vocês têm atribuições constitucionais, e ontem todas as atribuições constitucionais que vocês desejariam, que era uma entrevista de um ex-presidente da República, vocês não conseguiram. Sabe por quê? Censurado. Porque foram censurados vocês também na imprensa. Muito bem. Não somos só os deputados censurados, não. A censura chegou começando pela caneta do ministro Alexandre de Moraes. A censura continua numa decisão hoje ilegal, antirregimental. Sabe como eu me sinto nessa hora? Eu me sinto igual a deputada Silvia. Eu me sinto amordaçado na casa que deveria ser a casa do povo. Essa aqui, ó. Este é meu símbolo do meu sentimento nessa manhã. Recesso branco. Nós estamos em recesso branco, querendo trabalhar pelo Brasil, alertar vocês da imprensa e do Brasil o que está acontecendo, porque parece que muitos não estão entendendo, achando que é porque somos radicais. Ah, não, eles são extrema-direita. Esse é o problema dessa gente. Pois eu quero dizer a vocês, hoje é conosco da extrema-direita. Em breve, que Deus nos guarde de que não sejam com quem não é da extrema-direita. Eu não desejo censura a ninguém. Nós não vamos abrir mão das nossas convicções do princípio de liberdade, em especial liberdade de imprensa. Podem nos criticar, eu não tenho medo de crítica. Quem tem medo de crítica é quem quer controlar redes sociais e a imprensa. Nós queremos redes sociais livres e uma imprensa sempre livre. E o que nós esperamos nesse dia de hoje é que o gesto da deputada Silvia, e destaco mais uma vez, não seja apagado da memória de nenhum brasileiro. Nós estamos caminhando para um país assim, de boca vedada, boca vedada por alguns que se acham mais poderosos do que os outros. E neste país, a Constituição diz que todos somos iguais, todos, sem exceção. É lamentável nós não conseguimos botar o voto de louvor, mas, presidente Bolsonaro, eu tenho convicção de que com a atitude e a decisão errada do presidente Hugo Mota em impedir
que este colegiado trabalhasse aqui no dia de hoje, nós vamos continuar trabalhando em cada gabinete, em cada lugar, porque nós não paramos e não vamos parar o recesso, nós estamos ao lado dos brasileiros de bem. E agradecer a cada deputado que abriu mão do conforto da sua família, do seu trabalho na base eleitoral para estar aqui. Vamos continuar entrincheirados. Se estão achando que vão nos intimidar, estão errados. Vamos ocupar as ruas do Brasil. Brasileiros, agora é a hora do povo brasileiro. Ocupem as ruas, mostrem sua insatisfação. Nós precisamos fazê-lo. Já há uma convocação para o dia 3. Mas antes disso, eu já sei que está tendo manifestações espontâneas para sábado, para domingo. Censura e a interferência no devido processo legal do processo de um presidente da República, bem como um monte de colegas parlamentares que estão aqui. E aí eu vou falar uma coisa, e não vou expor nomes, mas ontem, quando eu estava saindo da Câmara por volta de 8 horas, reuni com um grupo de jornalistas. E eu ouvi de vários deles, nós também temos medo de falar. O dia que eu viver e achar que é normal viver num país que jornalista está com medo de falar, deputados aqui, eu já ouvi vários colegas, eu tenho medo de falar. Isto não é democracia. Até quando os brasileiros não vão entender isso? Hoje, nós somos considerados a extrema-direita. Estamos nos submetendo a uma ordem legal, uma decisão ilegal do presidente da Casa do Povo. Para dar exemplo de que aqui não tem radicalismo. Pode ser radicais os do outro lado. Aqui não existe. Obediência. Aqui existe obediência, servidão, até e respeito, até em um ato ilegal. Até em um ato ilegal. O que é vergonhoso. Mas eu quero terminar dando os parabéns ao presidente Paulo Bilinski pela sua resiliência, por ter nos convocado para estar aqui. Parabéns ao deputado presidente da Comissão de Relações Exteriores, Felipe Barros. E só deixar esse alerta ao Brasil. E dizer que a nossa batalha só está começando. E 2026 é logo ali e nós vamos libertar o Brasil. Senador Wellington. Senador Wellington. Eu queria que você não encerrasse, porque eu ainda quero marcar presença no painel. Eu quero só deixar claro. Eu também quero marcar presença que eu não consigo. Para toda a mídia, todos os presentes aqui. Senador Wellington está aí também. Excelentíssimo senhor presidente Bolsonaro, sinta-se, tenha certeza de que o senhor está sendo homenageado hoje por todos os deputados presentes nessa reunião e ontem na coletiva de imprensa. Todos nós temos 100% de certeza da inocência do senhor. Todos nós sabemos que o senhor está sendo perseguido ilegalmente. Todos nós sabemos que o Brasil está num estado ditatorial. Com isso, senhor presidente Jair Messias Bolsonaro, o senhor sinta-se 100% apoiado pelos seus deputados que estão aqui hoje na Câmara. Verdade. Muito obrigado. Anuncia a presença do senador Wellington. Senador Wellington está presente. Senador, quer usar a palavra? Senador vai... Senta no lugar aqui, senador, por favor. Senta aí, senador. É isso aí, pessoal. Tá. Tudo que foi dito aqui, Após as palavras do embaixo. senador, a gente vai abrir para perguntas na mídia. O Luiz, meu assessor de imprensa, está ali do lado, ele vai organizar as perguntas por parte da mídia. Quem vai organizar? Luiz. Bom dia a todos. Bom dia. Delegado Paulo e a todos aqui. Zuco. Eu quero trazer aqui, primeiro, parabéns a esse número de parlamentares, deputados federais que aqui estão. Nós, claro, temos que manter as nossas bases também, mas hoje a base mais importante é a sustentação que esse país
mais precisa para ter verdadeiramente a democracia. E olha, querem trancar, e aliás ontem, mais do que nunca, uma decisão mais absurda ainda, de não permitir com que o nosso líder maior pudesse nem se manifestar. Nem nós